O Volga é mais do que um barco. É uma embarcação que transporta consigo quase um século de memória. Nasceu na década de 1920 na Costa Nova, no concelho de Ilhavo, moldado pelas mãos do mestre carpinteiro António Gordinho. Nessa altura ainda não havia um nome oficial. Eram apenas conhecidos como botes à vela. Embarcações construídas para famílias que passavam o verão à beira da Ria de Aveiro. Feitos em madeira, com calado reduzido, foram pensados para navegar em águas rasas, entre bancos de areia, moliço e redes de pesca. Muitas vezes os barcos eram construídos nas garagens dos próprios proprietários, que lhes davam nomes de família, quase sempre nomes femininos. Em 1930, dois velejadores de Ilhavo a viver em Lisboa pediram ao mestre Gordinho que construísse várias embarcações com as mesmas características. Assim, nasceu a ideia de uma classe padronizada. Chamaram-lhe então Classe Volga. O nome foi aceite e a partir de então, o Volga passou a ser um símbolo náutico com identidade própria. Em 1939, a classe foi oficialmente reconhecida, com o apoio do Sport Algés e da Fundo. E em 1944, realizou-se o primeiro Campeonato Nacional de Volgas, com o selo da Federação Portuguesa de Vela. Em 2005, um grupo de entusiastas fundou a Associação Portuguesa da Classe Volga, a APCV. A missão era clara: preservar este património, promover a navegação à vela e garantir que o legado do Volga não se perderia com o tempo. Olá, então, como é que vai a construção do Volga? Bem, mas eu não sei se tenho a certeza se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Pois não é assim fácil, não se faz à primeira, mas agora deixa lá ver. Estás a ver esta linha por aqui fora? Está direitinha? Não. Pois não. Então temos que afagar a madeira com esta plaina, mas normalmente tem que se apoiar a madeira para fazer este movimento e tirarmos o que está a mais, estás a perceber? Agora tenta lá fazer tudo, tá? Isto tem que ficar fixo, porque senão não se consegue. Pôs em cima da mesa, agora experimenta agora. Vês? Já está a atacar a madeira, vês? Pronto, depois quando isto estiver direitinho, vamos aqui ao modelo e vamos ver se as peças coincidem e batem uma com a outra. Okay. Força, continua. Obrigado. Estamos aqui no estaleiro da Cenário. Centro Náutico da Ria de Ovar. Pronto, muito bem. O que é que nós aqui pretendíamos saber? No fundo, que o Hélder nos contasse a construção. O primeiro barco que eu restaurei, de facto, é um Brigada Naval, que é o meu Volga. Estava em muito mau estado e essa experiência foi muito interessante porque revelou, de facto, o processo construtivo. Então, quer dizer que teoricamente, o Brigada Naval serviu de modelo, praticamente. Saiu do ponto de arranque, sim. E o que é o Brigada Naval? É, de facto, nós chamamos de Brigada Naval porque ele é oriundo de um projeto criado pela Brigada Naval nos anos 30, no finais dos anos 30, em Lisboa, de Sport Algés e da Fundo. Caro Hélder, estamos aqui mediante uma embarcação que é um Volga, certo? Sim. Cabinado, né? Cabinado. Ou como é que vocês lhe chamam, tecnicamente? Ele é muito conhecido Volgas cabinados, porque tem esta cabine. São barcos que nasceram aqui em Ovar, baseados num barco do Sr. Gordinho, também de Ilha. E tem a particularidade que os distingue dos Volgas de competição oficial, é que são de muito maior envergadura, são muito mais compridos, mais largos, ostentam mais vela. E a função deles também era passear com os amigos e com a família pela ria. Portanto, tem aqui um barco de cruzeiro à escala da Ria de Aveiro. Claro.
Se fosse no tempo atual, uma construção deste barco, quanto tempo? Com este método construtivo, Sim. isto demoraria perto de um ano a fazer. ano. Estamos a falar de uma equipe pequena, não é? Estamos a falar de um objeto único, que é feito peça a peça. Quando diz uma equipa pequena, que é 2 pessoas? 2 pessoas, sim, 2, 3, 2 pessoas. Pois. Uma pessoa sozinha também faz. Cada mas peça tem o seu pormenor, não é? Tem o seu pormenor, tem a sua dimensão, Claro. tem a sua função. Claro. Não há aqui nada que não se... Portanto, não há... Nada aqui é decorativo, ponto final. A função aqui é ser mesmo ou estrutural ou criar abrigo, ou, portanto não há aqui peças decorativas. Todas as peças que se constroem para estes barcos, são milhares, têm uma função própria. Muito bem. Método construtivo. Há vários métodos construtivos, não é? Desde a tábua corrida com caverna, estamos a falar de construção em madeira. Há uma outra técnica que os americanos chamam strip planking, que é também fazemos, também há histórias, temos aqui barcos construídos com esse método, e há o método da madeira moldada, que é um método mais recente, nomeadamente os barcos, os Vogas construídos pelo mestre Alberto Ria Marino, foram todos construídos com essa técnica da madeira moldada, que são diversas peças de madeira de uma pequena espessura, coladas umas às outras, com orientações diferentes, formam uma grelha e, portanto, esse tipo de construção resulta num casco bastante rígido, bastante durável, bastante eficaz. Claro. E daí existirem alguns ainda a navegar e muito bem. Isso é uma história de vida. Mas sempre uma ligação ligada à parte do mar, barcos, sim, não é? sim, barcos desde miúdo mesmo. Os barquitos de apoio que nós tínhamos, que havia lá no estaleiro, O início de construção, tirando ali a parte do papel, que a gente sabe que é ali que é a base, né? E depois Pois os aquilo moldes que está ali, sim, aquilo que está ali no plano geométrico é a escala de 1 para 10. Depois é arriscado em tamanho natural, de 1 para 1, para podermos tirar o molde do cavername. O barco, o plano geométrico, consiste num plano de linhas. O barco é cortado em gomos. Tem as linhas de água, que são linhas horizontais, e tem as linhas do alto. O barco é cortado em gomos assim, e é cortado em gomos assim, na horizontal. E depois isto, como se pode ver no outro barco que está ali, porque é que é muito importante que o barco esteja muito bem tratado por dentro também, bem envernizado, porque, contrariamente àquilo que muita gente pensa, a tinta e o verniz não é para embelezar a embarcação. É para conservar. A primeira função é proteção. Proteção, certo. O embelezamento, a estética é posterior, vem depois, isso depois já é do gosto. Mas a principal função das tintas e dos vernizes é proteger, é proteção. E por isso é que em todos os pontos, algumas pessoas só pintam e só envernizam onde se vê. As outras partes, a parte de cima do interior do convés e tudo, não valorizam e não tratam. Então depois as condensações, e a condensação é água doce, vai entrar na madeira, vai criar fungos, vai criar deterioração e vai apodrecer os barcos. Ok, então estamos aqui perante uma relíquia, né? No fundo. Diga uma coisa, isto é só de museu ou isto ainda anda na água? Não, este barco neste momento é um barco só que está no museu, que é um dos barcos tradicionais da Ria de Aveiro. Este barco pertence ao Museu Marítimo de Ilhavo, está aqui para fazer alguns serviços de beneficiação, apenas para se manter em exposição, para se manter no museu. Este é um dos barcos que se iniciaram na classe Voga, que se iniciou a construção. Este é um barco da década de 40, 50. Curiosamente, são 2 barcos iguais que pertenciam ao mesmo dono, ao mesmo proprietário. Este foi oferecido ao museu, o outro foi oferecido ao nosso saudoso ex-presidente da APCV, da Associação Portuguesa da Classe Voga, o Sr. David Calão. Como pode ver, esta embarcação diferencia-se muito no tipo de construção das construções atuais. Isto é um dos tais barcos de caverna moldada, em que era construído o costado primeiro
Estas cavernas têm muito mais cavernas, são as cavernas que eram cozidas a vapor, que eram vergadas, colocadas depois no interior do tabuado, do costado, e que eram rebitadas, depois posteriormente passaram a ser pregadas, mas inicialmente eram rebitadas com rebites, pregos de cobre, anilhas e rebitadas. Porque a Marinha só estava, e as autoridades só estavam direcionadas para a Marinha Mercante e para a pesca. Ora bem, então é assim, nós temos aqui aquilo que é o produto final, né? Isto aqui Exatamente. um produto por excelência. Temos esta maravilha, esta obra de arte. Isto, né? isto já é a conclusão daquilo que nós estivemos a ver ali no picadeiro. Já está na sua posição natural. Temos as armadoras, que são aquelas ripas que se viam ali longitudinalmente. Temos as tábuas do costado que estão coladas às armadoras. E temos então os moldes que lá estavam saem todos fora e aparece a caverna da antepara, que faz aqui a selagem, tem aqui uma portinha para depois fecharmos ali a parte da ré, e a caverna do mastro, que fica aqui nesta zona, que é a caverna onde enverga o mastro, onde o mastro é envergado nesta peça que é o cepo. Esta peça é uma peça que tem um eixo que permite a montagem, levantar e arriar o mastro com mais facilidade. Portanto, o mastro enverga aqui com um eixo, o mastro fica ali para trás, é projetado, é levantado e depois com os estais e com os brandais fica aqui posicionado. Isto permite que o mastro se possa arriar e que o barco possa ser transportado por estrada. Ora bem, Sr. Delmar, estamos aqui hoje no seu estaleiro e vamos falar aqui um pouquinho sobre as embarcações classe Voga. No seu caso, estamos perante uma embarcação de fabrico em fibra. Pronto, o que é que interessa aqui? É os procedimentos, como é que se chega a uma embarcação destas, como é que se constrói uma embarcação destas usando o material da fibra? Bem, primeiro tem que haver um protótipo. Esse protótipo foi um barco que nasceu praticamente há 90 anos, de nome Bill, o qual deu o molde original, que não é este, foi um outro molde, que deu este molde. Este é um molde original do barco Bill, que para fazer um barco em fibra de vidro tem que se ter um molde. Se não houver um molde, não é possível fazer um casco redondo em fibra de vidro. Claro. Qual é o tempo que leva desde o início até o final a construção de uma embarcação destas em fibra? Eu posso lhe dar números porque estou a começar recentemente. Eu sozinho faço este barco em 4 meses. 4 meses? Sozinho, uma pessoa? Sozinho, porque eu só preciso de uma outra pessoa quando é peças pesadas ou compridas onde eu sozinho não posso. Mas de resto, eu moldar o casco também só preciso de 3 pessoas. O resto faço eu sozinho. Portanto, eu sozinho são 4 meses de trabalho. 4 meses. Diga uma coisa, esta embarcação, neste momento, portanto, ela está no molde, né? Tem um molde, né? Portanto, tem já a fibra, não vê-se que portanto, está aqui. O casco está pronto, o casco está pronto e pintado, porque se nós verificamos por aqui, ele já se vê aqui. Olha, até ele sair. Desde que é colocado aqui o gel coat. Exatamente. Qual é o tempo que fica aqui no molde? Até receber esta peça. Quando receber esta peça que depois molde, tem que ser colado dentro do molde, que é para o barco não ficar torcido e ficar com os alinhamentos todos a 100%. Até aí poderá ser 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Ok. Depois sai do molde, é acabado, portanto é cortado esta beira dentro da volta, claro. E depois começa-se na construção do combés em madeira. Combés e todo o resto de construção. Portanto, toda a parte de acabamento é depois. É toda em madeira. É toda em madeira. Todo o forro, a parte toda, tudo em madeira. O dugo, a borda falsa, a caixa de patilhão, o acabamento da caixa de patilhão, o banco transversal, o quebra-mar, tudo isso é madeira. Pronto, aí é que se demora um bocadinho mais tempo, tem que ser mais tempo, não é? Demora mais tempo. O trabalho de madeira demora mais tempo. Muito bem, Sr. Delmar, assim, ficamos aqui com uma ideia. Eu vou-vos mostrar, eu vou descer este molde, esta peça. Okay. Eu vou descer esta peça e vocês vão ver que ele vai encaixar aqui a 100%, o que torna o barco
nesta série todo igual, ou são todos iguais, e não pode ser alterado, porque todos os cortes que estão feitos no molde, isto tem que encaixar. Mais ou menos qual é o peso disto? Isto aqui pesa 50 kg. Isto não faz parte? Não, isto é para alinhamento. Isto depois é para alinhamento, ok. É só para alinhamento. Ainda se pode baixar mais um bocadinho. Gostaria de haver toda aquela ligação do contramolde ao fundo do barco, depois é colado, a dar-lhe uma resistência que é chamada estrutura do interior do barco e que ao mesmo tempo ganha-se outra coisa que é o monotipo do barco. Os Vogas não são apenas embarcações tradicionais de lazer. Têm também uma vertente de competição bastante ativa. Ao longo dos anos, têm sido organizados encontros e regatas que não só desafiam as capacidades técnicas dos velejadores, como mantêm viva a ligação da comunidade à embarcação, através de um espírito saudável de rivalidade e celebração. Deixa lá isso. É para não andar muito. Podes tirar? Sempre tranquilo, sempre a andar. E pegar na pagaia. Já. Não é a malta que participa, isto é mesmo para motivar a malta a participar. Antes de mais, queria agradecer a todos os participantes pelo sucesso desta prova, foi ontem e hoje. Um fim de semana excelente, o vento a favor, impecável. Mas é que fartámos mesmo de fazer conta. Por isso que o mesmo número de pontos, 7 pontos, o primeiro desta primeira PAN da classe Voga 2025 foi o 120 do Delmar Conde, do Manuel Rosa de Carolina Amarela. Muito bem.
É profundamente gratificante ver a geração mais nova a aproximar-se deste legado com curiosidade e respeito. Ver estas pequenas mãos a aprender o que tantas outras já fizeram antes delas. Dá esperança, porque esta classe, esta forma de viver e de ser, não pode simplesmente envelhecer e desaparecer com o tempo. Os Vogas são mais do que um simples barco à vela. Eles representam uma cultura. Preservar os Vogas é mais do que manter uma embarcação à tona. É manter a nossa cultura viva. É garantir que mesmo com o tempo passar, o vento continua a soprar nas velas do nosso património. Nunca pensou que fosse possível, mas ali estava ele, a velejar sozinho pela primeira vez. O vento soprava com firmeza e o barco respondia com leveza, como se houvesse entre ambos uma conversa silenciosa. Disseram-lhe que o Voga não era apenas um barco, era memória, era herança, e agora, no meio da ria, ele sentia-o. Porque os Vogas não são só madeira e velas, são tempo acumulado, mãos que construíram e ensinaram, histórias que flutuam. E ali, naquele instante, esse património também era um bocadinho dele.